E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, esse é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, ó, Mil Passos ao Sul. Eu vou colocar ele aqui na estante, enquanto vocês olham para a carinha dele, a gente vai conversando sobre, tá bom? Bora lá para algumas informações sobre o livro. Ele é da autora Camila Antunes, ele tem 384 páginas. Foi publicado aqui no ano de 2025, é um livro, um lançamento ainda, né? Ele faz parte do gênero romance cristão e ele foi publicado pela editora Thomas Nelson. Eu classifiquei ele com 3 estrelas e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o livro, contar um pouco sobre o enredo, qual é a dele e depois eu vou dar a minha opinião. Primeiro de tudo, gente, eu tenho que contar para vocês o que aconteceu, né? Eu já tinha feito a resenha desse livro, ela estava programada para ir ao ar muito em breve, ainda no mês anterior. Só que na hora que eu fui editar, eu descobri que o meu microfone tinha descarregado e o celular ele simplesmente não continuou a gravação com o áudio, né? Então, era um vídeo de 30 minutos, mais ou menos, e 24 minutos de vídeo estavam sem áudio, porque ele simplesmente morreu com 6 minutos de gravação, né? Então, ficarei bem atenta para que este bendito aqui não descarregue e a gente consiga finalmente conversar sobre este livro. Bora lá? Bom, o livro vai contar a história da Cássia. A Cássia é uma mulher que está ali com seus 32 anos e ela percebe que ela nunca se apaixonou de verdade, né? Ela nunca amou alguém de verdade. Ela está vivendo a vida dela, é uma mulher muito tranquila, assim, ela tem as realizações dela na área do trabalho, né? Ela conquistou diversas coisas, ela vive tem o emprego dos sonhos, né? Ela trabalha com aviação como controladora aérea, né? E tudo isso, ela sempre foi apaixonada por aviação, só que ela descobriu, né? O pai dela, se eu não me engano, o pai dela é piloto de avião, uma coisa assim, mas ela descobriu que ela tem medo de altura, e um medo insano, né? Então, o desejo também de pilotar uma aeronave acabou caindo por terra, porque não iria funcionar com ela. Mas ela ainda assim conseguiu uma forma de trabalhar com aquilo que ela ama, né, que é a aviação. E ela foi trabalhar como controladora aérea, ela, assim, um trabalho excelente, ela tem essas realizações, né, na área profissional que a vida dela tá perfeita. A família também, ela se dá super bem com a família, ela mora sozinha com mais 2 amigas, né, a melhor amiga dela e a irmã mais nova dessa melhor amiga, então elas dividem ali uma casa que a Cássia ganhou de herança de uma tia. Então ela tá vivendo assim o ideal, né? Assim, não tem problemas verdadeiros assim, um negócio. Não, não tem algo que uma preocupação assim surreal na vida dela, não existe. Porém, a Cássia, ela percebe que ela nunca foi feliz na área sentimental. Outra coisa, né? Ela é cristã, como eu disse, esse daqui é um livro cristão, protestante, então ele vai trazer essa temática dentro dele, né? Vai trazer princípios cristãos, deixando bem claro, esse livro aqui ele não vai tentar te evangelizar ou te converter, mas ele vai narrar a história de uma pessoa que vive de acordo com os princípios cristãos. Então, é pautado de acordo com aquilo que a fé cristã determina, tá bom? Então, a gente não vai ter aqui um relacionamento que não teremos um livro hot, por assim dizer, né? Com cenas explícitas nem nada disso. Vocês não encontrarão aqui. Então, para quem gosta de um livro mais light, esse daqui é perfeito. Enfim, então a Cássia ela também é muito presente na igreja dela, né? Ela é muito ativa, melhor dizendo, na igreja dela. Ela vive ali em comunidade, né? Ela tem uma igreja onde ela frequenta, ela participa ali, ela ajuda na igreja, ela é responsável pelos adolescentes, o que é bem legal, né? Mas aí um belo dia ela chega em casa e ela vai assistir um dorama. Olha, gente, o dorama despertando o amor nas pessoas, porque só os doramas conseguem. Tô brincando.
mas nos corações mais duros, né? Não tem como um dorama não penetrar. A verdade é essa, né? Mas aí a Cássia, ela chega em casa, né? Ela vai assistir depois de um dia de trabalho, aquela coisa toda. Ela liga a TV, põe lá na Netflix e vai assistir um dorama. E aí ela fica assim, acho que a TPM, né, também, né, ajuda, fica mais emotiva, né, quando ela vê ali o casal, aquela coisa toda, né, e ela percebe que ela nunca se apaixonou de verdade, ela nunca teve um relacionamento e ela nunca sentiu essa necessidade também. E ela se pergunta por que isso, o porquê dessa situação. E aí ela continua ali no, desliga o dorama e ela fica perturbada com aquilo ali na mente. Ela vai olhar, mexer no celular, né, rolar o feed lá do Instagram, quando ela se depara com uma postagem de uma das meninas da igreja dela, que é bem jovem, tá ali nos seus 18, 19 anos, e a menina acabou de ser pedida em casamento. E ela fica assim, meu Deus, como assim? Essa menina que ainda tá fedendo a leite, já vai se casar, sabe? Então aquilo ali mexe com a cabeça dela. E mexe de uma forma um tanto quanto negativa, porque ela percebe ali uma insegurança. Ela nunca viveu um amor, ela nunca se dedicou para essa área na vida dela, ela nunca achou necessidade, então ela começou a sentir uma falta disso, né? E ela vai começar a se questionar, né? Por que que eu nunca vivi isso? E ela vai tentar relembrar relacionamentos anteriores, coisas que não deram certo. E o principal foi um que nem chegou a ser um relacionamento, mas um interesse que ela sempre teve em um amigo dela, que era o melhor amigo dela, que era o Estevão. O Estevão, ele sai da cidade porque ele acaba se tornando missionário, então ele vai trabalhar com os ribeirinhos lá no norte do país, né? Lá assim, eles têm um momento de despedida que ela narra no livro, né, onde ela deixa mais ou menos claro o que ela sentia por ele, né? E rola um clima, mas ele pega e vai embora. Aí nisso que ele pega e vai embora, lá ele conhece uma outra jovem, ele acaba se apaixonando por ela e acaba se casando. E ela fica arrasada com isso também, bem novinho, né? Porém, a esposa dele acaba falecendo. E depois de um tempo, o Estevão ele está voltando para a cidade. E a família da Cássia, a família do Estevão, sempre foram muito próximos, sempre foram amigos, de um frequentar a casa do outro, a família do outro. Então, assim, é bem natural e a expectativa é essa, de que um dia que em breve eles irão se reencontrar, né? E aí a Cássia, ela vai, durante esse período assim de insanidade, né, por conta das emoções à flor da pele, ela vai relembrar um e-mail que ela escreveu, mas nunca enviou para o Estevam. Que ali nesse e-mail ela se declarava, ela estava lá com os seus, acho que 18 anos, e ela escreve esse e-mail onde ela se declara para ele, e ela desistiu justamente de enviar, 18, 19 anos, uma coisa assim. Ela desiste de enviar justamente porque logo em seguida ela vê que ele ficou noivo e que ele iria se casar, então ela desiste disso, né? Mas o e-mail ficou lá nos rascunhos, né? Então ela vai, abre, lê, e por uma eventualidade, né, que vocês lerão no livro, o e-mail acaba sendo enviado. E ela entra em desespero, né? Ela fica assim surtando porque ela não tinha intenção, só que será que ela não tinha mesmo, galera? Vamos analisar isso com calma. Enfim, o e-mail vai embora e ela fica com aquela preocupação e ela sabe que em breve o Estevão vai estar de volta. Ele volta e eles se reencontram, né? E eles combinam um jantar, né? Ele fala assim: não, minha mãe vai dar um jantar lá na nossa casa, você vai vir, vem com a sua família, não sei o que e tal, as boas-vindas, depois de tanto tempo, a gente vai se rever, vai rever os amigos, vamos reunir a nossa família e tudo mais, né? E aí tem todo um rolê que acontece à parte, né? Como eu disse para vocês, a Cássia sempre foi muito amiga da família. E mesmo o Estevão estando em um outro estado, essa amizade ela nunca deixou de existir, né? Sempre teve um bom relacionamento com os pais dele. Os pais de Estevão, eles têm uma pastelaria que ela vive frequentando, então a relação ali de amizade entre as famílias é muito forte. E o Estevão, ele tem um irmão que é o Paulo. O Paulo também é uma pessoa muito ativa dentro da igreja, ele também está fazendo seminário, né? Ele é um seminarista. E o Paulo ele tem dois filhos que são gêmeos. Ele
os filhos dele fazem parte do grupo que a Cássia coordena, né, dos teens, então eles têm um bom relacionamento ali. E aí o Paulo e a Cássia, eles sempre tiveram aquele relacionamento de cão e gato, né? Sempre discutindo, mais farpas para cá, farpas para lá, um negócio assim bem complicado. Eles viviam se provocando, mesmo depois de burro velho, né? Porque ambos já são adultos, sempre tem uma piadinha, sempre tem uma brincadeirinha, sempre tem um negocinho ali acontecendo. E aí quando o Estevão ele volta, né? Parece que assim fica a Cássia fica naquela tensão. Meu Deus, será, será, será? O que que eu vou fazer? E ela tenta dar uns perdidos ali nele, né? Eles nunca conseguem conversar, nunca conseguem botar nada em pratos limpos. E quem ajuda muito a Cássia a dar uns perdidos no Estevão é o Paulo. Por quê? Por que cargas d'água, né? Ele, a gente vai entender mais pra frente durante o livro, né? Então, durante o primeiro momento, a gente fica nessa tensão, né? Ué, mas será que isso daqui não vai se resolver logo? As coisas ficam meio complicadas, né? E a gente também fica. E eu logo questionei, conforme eu fui lendo, né? Por que a presença tão forte do Paulo dentro do livro? Ele e o Estevão, Paulo e o Estevão, eles têm uma relação de também assim meio esquisita, né, entre irmãos. Apesar de eles serem irmãos, eles não são tão tem uns atritos entre eles, né? Atritos até que eu diria que parece muito coisa de adolescente, que quando a gente é mais novo, a gente é natural, quem tem irmão sabe. Ainda mais quem tem irmão em idade próxima. É muito natural que role atritos entre os irmãos, mas com a maturidade, com a idade, né? Com os pais colocando sanidade, né, na cabeça dos filhos, as coisas elas tendem a melhorar, né? Quando meu irmão morava em casa, a gente discutia muito quando a gente era mais novo. Depois que a gente foi crescendo, as discussões diminuíram. E hoje em dia a gente não briga mais, né? Ele mora na casa dele, eu moro na minha, enfim. E a gente se dá muito bem. Então, a tendência natural é essa, né? Que as discussões elas fiquem mais parem de existir e que haja uma harmonia, né, entre os irmãos, conforme o tempo passa, mas nem sempre acontece isso. E foi o que aconteceu com Estevão e Paulo. Ironicamente, né, os nomes, né, biblicamente, Paulo e Estevão ali eles tiveram um rolê complicado na Bíblia, né? Quem conhece a história vai entender o que eu estou dizendo. E quem não conhece, lê Atos, livro de Atos dos Apóstolos. Você vai logo entender o que, que eu estou dizendo, né? Paulo, antes de se tornar Paulo, era Saulo, um perseguidor da igreja. E uma das pessoas que ele acabou cooperando para a morte foi justamente de Estevão, que foi um dos primeiros mártires da igreja, né? Enfim, aí eles dois têm uma relação meio complicadinha ali, né? De uns atritos, né? Entre os dois. E aí eu fiquei me questionando, né? Por que que o Paulo aparece tanto aqui, mas o interesse amoroso não é o Estevão? E aí depois a gente vai entender, né? Na verdade, o romance principal, agora já trazendo a minha opinião junto, enquanto eu falo um pouquinho mais do enredo do livro, o interesse principal ali, o casal principal, na verdade, é a Cássia e o Paulo. Eles vão desenvolver um relacionamento ali conforme o livro vai correndo, né? A Cássia ela vai percebendo que o interesse dela no Paulo, que a constância da presença dele na vida dela se tornou algo muito mais importante do que ela imaginava, né? O fato dele estar ali, o fato dele ajudá-la, né? E o fato desse rolê aí complicado com o Estevão ter acontecido nos tempos atuais, aproximam eles muito mais. Vai acontecer algumas coisinhas ali dentro do livro que vai acabar trazendo eles um pouco mais para perto um do outro. E a gente vai entender que o Paulo sempre teve um interesse na Cássia, mas ele nunca soube como reagir a isso, né? Então é aquele clássico, né? Eu te odeio, mas na verdade eu te amo. Esse é a real. E aí eles vão acabar desenvolvendo um relacionamento, a gente vai ver isso acontecer dentro do livro, com as complicações que todo relacionamento traz, independente de ser cristão ou não, né? O fato do Paulo ter os dois filhos, o fato de. E a mãe dessas crianças, o que aconteceu com ela, né? Vai aparecer também dentro da história, e a gente vai entender ali
tudo que, todas as nuances ali da vida de ambos, né? E como um precisa se encaixar na vida do outro para que o relacionamento dê certo. E onde é que fica o Estevão nesse rolê todo? Eu vou explicar também, né? Na verdade, o Estevão nunca teve chance alguma e, na verdade, ele também nunca teve interesse algum. E aí a gente vai entrar no que eu queria falar sobre o livro, e aí a gente vai trazer algumas questões que eu achei bem interessantes sobre. Primeiro, eu achei o livro bem ok, ele não tem nada muito surpreendente, não. No início, ele me irritou demais, porque eu achei que tava enrolado demais essa questão da Cássia com o Estevão e com o Paulo. Eu fiquei pensando assim, caramba, será que vai virar um triângulo amoroso? Pelo amor de Deus, não, ainda mais entre irmãos. Já estamos saturados desse negócio de triângulo amoroso, os dois irmãos disputando a mesma mulher. Pelo amor de Deus, não. Mas isso não acontece, gente. Isso fica bem claro dentro do livro. No começo do livro, eu achei ele muito enrolado, eu achei desnecessário toda essa. A gente fica, sei lá, uns 6, 7, 8 capítulos nessa embromação dela com o Estevão, ao invés de. A gente fica assim, cara, eu sei que é muito fácil às vezes falar, né? Mas acho que o maior problema de todo ser humano é o simples fato de que a gente não conversa. As pessoas elas não conversam. Então a Cássia fica o tempo todo fugindo do Estevão, sendo que uma simples conversa poderia resolver tudo. Só que eu sei que falar de amor, falar do coração, abrir o coração é extremamente constrangedor, principalmente quando você tem as suas inseguranças, né? Então, tem muito disso dentro desse livro e acabou me irritando. Eu achei muito enrolado ali até o momento em que os pingos nos is são colocados com o Estevão e essa parte do livro se encerra que nem deveria assim ter existido, na minha opinião. Acho que o foco poderia ir muito bem para o casal principal. E outra coisa que me desagradou, né? Não existe, eu falo isso sempre. Não tem pior coisa do que você não gostar do casal principal. Se você não simpatiza com o casal principal, o livro ele vai ser 50% no mínimo sofrível para você. Então, esse livro foi sofrível por causa disso. Quando eu percebi que era Paulo e Cássia, eu já desgostei, porque o Paulo ele não teve em momento algum a minha simpatia, eu não achava ele legal, sabe? Eu achei ele um cara muito idiota assim no tratamento dele com a Cássia. Ah, mas ele gostava dela, mas ele tratava ela mal assim porque ele não sabia expressar os sentimentos dele. Cara, ele primeiro, né? Ele, vamos lá, princípios cristãos aqui dentro do livro. Outra, ele já tinha um par de filhos. Então ele deveria ser, no mínimo, um pouco mais maduro para lidar com os próprios sentimentos, ou no mínimo para lidar com as situações, né? Tipo, você vai ficar tratando mal a mulher que você gosta até quando? Beleza, sigamos. Então eu achei que um negócio muito simples, que poderia ter sido resolvido de forma muito simples, ganhou páginas de bobeira. Inclusive, a autora ela resolveu de forma muito simples. Eu acho que ela testa a nossa paciência aqui, porque eu escrevi diversas coisas dentro do livro. E quando chegou o momento em que eu já estava de saco cheio, parecia que ela estava sentindo o mesmo, né? Eu acho que esse é o ponto em que o meu leitor vai ficar de saco cheio dessa situação, então eu preciso resolver. E aí ela vai e resolve. Então, dali a história começou a andar. Outro Outro ponto aqui que eu queria trazer é que tem coisas aqui dentro do livro que são tratadas de forma superficial. E aí a gente tem os relacionamentos da Cássia com as amigas dela, né? As amizades que a Cássia tem. Ela tem a melhor amiga dela dentro do livro, que me fugiu até aqui o nome dela, não escrevi. Ela tem a melhor amiga dela que gera um conflito e tem um relacionamento dela com o irmão. Vamos lá, falar primeiro da melhor amiga. Como eu disse para vocês, a Cássia ela tá vivendo aquele momento de questionamento, de autoquestionamento. Caramba, eu nunca vivi um grande amor na minha vida. E até o momento eu nunca tinha sentido falta disso, mas agora eu estou sentindo. Então aquilo dali vira uma pauta muito grande na vida dela.
E em paralelo a isso, ela tem uma melhor amiga que está vivendo um ótimo relacionamento, né? Ela tá apaixonadíssima pelo namorado, o namorado vive em outro país, eles têm esse relacionamento à distância, mas ambos são completamente apaixonados um pelo outro, e a gente vê ali que eles estão numa construção para um futuro casamento, né? Porém, a Cássia tá ali, solteira, né? Então, logo essa melhor amiga, ela vai ser pedida em casamento. E o que que vai acontecer? É um spoiler aqui que eu tô dando, tá, gente? Então, você já está sendo avisado, do que vai acontecer dentro do livro nos próximos minutos. Se você não quiser saber, é o teu momento de parar o vídeo por aqui. Mas essa melhor amiga, ela acaba sendo pedida em casamento quando ela vai fazer uma viagem para visitar o namorado lá na França. Então é super romântico, aquela coisa maravilhosa e tudo mais. Mas ela não conta para Cássia. E aí várias coisinhas começam a acontecer, né? Que ela meio que vai deixando em off. E a Cássia ela começa a desconfiar. Poxa, por que que a fulana tá tão esquisita? O que que tá acontecendo com a fulana? Ela não me conta nada, ela tá me dando uns perdidos. E ela descobre, né, que essa, por exemplo, tem uma situação em que a amiga vira e fala assim, ó, hoje eu vou ficar até mais tarde no trabalho, porque eu vou ter uma reunião no trabalho. E ela tá de carro na rua, a Cássia tá dirigindo o carro, e ela acaba vendo a amiga dela entrando numa determinada loja. Ela falou assim, ué, mas ela não ia estar no trabalho? Tipo, tá tudo bem, você não me deve satisfação de nada, mesmo a gente morando juntos, você não me deve satisfação de nada. Mas aí a mentira, e você ser pego na mentira e tentar desviar aquela mentira, e aí depois ela descobre que eram as amigas dessa melhor amiga dela organizando ali uma festa de noivado, uma coisa assim, um chá de lingerie, um negócio assim para ela. E ela simplesmente não compartilha com a Cássia. E eu achei assim, cara, ela é tua melhor amiga e ela justifica, né? Essa menina ela justifica falando assim: ah, eu vi como você ficou sentida com a situação da fulana e eu não queria que você também ficasse sentida com essa, porque agora eu tô noiva, não sei o que, não sei o que lá e tal. Eu fiquei pensando assim, cara, que tipo de relacionamento é esse em que a tua melhor amiga tem medo de te contar as coisas no momento mais feliz da vida dela, porque você não tá vivendo isso e talvez você fique magoada? Ela espera o que de você? Mágoa, inveja ou que você se alegre com ela, independente do que você está vivendo? Então, eu acho que esse não era o tipo de melhor amiga que nenhuma pessoa poderia ter, né? Que assim, as amizades deveriam ser reavaliadas. E obviamente a Cássia vai ficar, eu também ficaria extremamente chateada se a minha melhor amiga fosse pedida em casamento e ela simplesmente decidisse não me contar por medo de eu ficar chateada porque ela está feliz. Vocês entendem a lógica que não faz muito sentido na minha cabeça? E isso não deveria ser normal em amizade nenhuma, gente. Se você sabe que aquela pessoa que, ah, mas eu estava tentando proteger os seus sentimentos. Não, você não protege o sentimento de ninguém com mentira. E se você acha que aquela pessoa que você considera sua melhor amiga não vai ficar feliz com você, pela sua felicidade, ela não deveria ser sua melhor amiga. Simples assim. Entende? Então isso daí me incomodou profundamente no livro. Eu fico mais incomodada com questões de amizade do que de relacionamento. Outra coisa que me incomodou demais foi o lance do irmão da Cássia, né? Ele ali nesse momento é uma questão também de princípios cristãos, né? A gente vive de acordo com o que a nossa fé dita. Então, se nós temos um princípio que nós vamos viver pautados de acordo com aquilo, a gente vive. Enfim, as pessoas que não acreditam não são obrigadas a viver. Vive quem acredita. O correto é que se eu acredito naquilo, eu devo viver de acordo com aquele princípio. E aí, o irmão da Cássia, ele meio mulherengo, né? E ele acaba se envolvendo com essa outra menina que mora também ali na casa da Cássia, que é a irmã mais nova da melhor amiga dela. Um dia, e a Cássia já tinha dito, ó, eu não quero você aqui, não quero vocês sozinhos, a minha casa não é para isso, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem, não façam aqui. E ela deixou bem claro isso, né? É aquilo, né, gente? Você mora na casa de uma pessoa, independente de quem seja, você respeita as regras daquela pessoa. Se você for parente daquela pessoa, você respeita em dobro, né? Aí, beleza. Um dia a Cássia acaba pegando eles dois juntos na casa
E aí ela vai questionar, vai conversar, né? O irmão mete o pé, né? Mas ela vai conversar com a menina e ela vai falar com ela, né? E a menina vai chamar ela de hipócrita, de um monte de coisa. E ela manda real, assim, para ela, de acordo com os princípios cristãos. Só que eu achei que isso foi tratado no livro de forma muito superficial. Ela poderia ter se aprofundado um pouco mais nessa questão e ter trazido ali uma lição para jovens mulheres, principalmente sobre a valorização, né? Você se autovalorizar, porque claramente ele ali ele não tinha um menor interesse em algo mais profundo com ela. E se você também não tem interesse, tá tudo bem, mas não era o caso da menina, né? Então eu achei que tudo ficou muito superficial dentro do livro. Eu acho que ela não quis aprofundar nessa questão. Então, ou você trata de forma correta, que, ao meu ver, qual é a forma correta? É você falar claramente sobre aquilo dali e não simplesmente jogar, passar um pano e vida que segue, tipo, eu tiro a minha responsabilidade sobre isso. E eu não acho que a gente tem que tirar a nossa própria responsabilidade, porque você é como se fosse a chefe daquela família, né? Porque a casa é sua, as regras são suas, então você não pode simplesmente passar um pano e deixar que eles se virem, né? Não, não é bem assim. Você chamar, você conversar e deixar bem claro o seu posicionamento a respeito daquele assunto, né? Aí, enfim, cada um segue de acordo com o que quer. Mas eu achei que ela tratou essa questão do irmão com a outra garota de forma muito até leviana, muito superficial. Mas nem tudo assim, nem tudo no livro é ruim, tem coisas, obviamente, né? Eu dei 13 estrelas para ele. Tem outras questões ali bem interessantes, por exemplo, a questão da. Tem o lance da ex do Paulo, né? Que vai aparecer dentro do livro. O trabalho que ele faz com pessoas viciadas, né? Que ele vai trazer um pouco mais desse tema para dentro da história. Eu achei muito legal, né? Assim, a forma como houve essa abordagem, o cuidado e tudo mais. Tem a questão dos filhos dele, né? Que precisam lidar com a falta da presença materna e como ele lida também com essa questão dos filhos que são adolescentes. Tudo isso é bem bacana dentro do livro, até porque a gente está falando de um casal que não é jovenzinho, né? Que às vezes não está vivendo a primeira. A Cássia, sim, mas no caso do Paulo, não é o primeiro relacionamento dele, né? Então, ver um personagem que tem uma bagagem, né? Que tem traumas, né, no passado e uma bagagem no passado, e está trazendo isso para um futuro relacionamento, como se lida com tudo isso, é bem interessante de se ler. Então eu achei bem bacana mesmo, nesse quesito do livro, né? No fim das contas, todas as coisas elas se resolvem. Outra coisa muito importante que eu achei legal de se tratar dentro do livro foi essa questão dos traumas da Cássia. Por que que ela desistiu dos relacionamentos? Porque ela nunca investiu nisso, né? E ela percebeu o quanto ela ficou magoada por questões do passado, né? E quando ela tem uma conversa sincera, que era o que era necessário com o Estevão, ela percebeu o quanto ela ficou magoada com a desilusão, né? Quem nunca sofreu uma desilusão, né? Quem nunca tomou um ghost, um perdido? E aí ela analisa isso e ela percebe o quanto aquilo dali se refletiu no futuro dela. Então, essa questão da defraudação que é trazida aqui dentro do livro, que mesmo tendo se passado anos e ela tendo uma vida ok, muito feliz, ela não percebeu o quanto aquilo dali ainda a magoava, né? E só quando houve uma conversa, um pedido de perdão, é que ela pôde seguir em frente, né? E tem coisas na nossa vida que às vezes a gente não percebe que está travado por conta de coisas que nós vivemos no passado, né? Que precisam ser tratados, que precisam ser curados, que precisam ser ditos e que precisam ser perdoados, né? E nisso o livro ele faz um excelente trabalho em trazer essa questão ali. E depois a gente tem, obviamente, gente, é um livro com um final feliz, então a gente não tem grandes problemas assim para ser resolvidos, são questões internas, o que eu acho bem positivo.
Porque muitas das vezes a gente espera dentro das histórias, dentro dos romances, que problemas externos atrapalhem o casal. Só que aqui eram problemas entre eles internos, né? Que precisavam se adaptar, precisavam se adequar para que ambos pudessem ser felizes juntos. E isso foi, a autora conseguiu apresentar isso de forma muito positiva. Eu gostei do livro, ele é um livro bom, não é um livro maravilhoso, a gente não está descobrindo a roda aqui nele, mas é um livro ok e funciona, apesar de algumas questões aí teológicas que eu discordo, né? Mas é um livro ok e eu indico a leitura. Eu acho que eu criei expectativas altas demais que eu não deveria ter criado, mas tudo bem, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Tá bom, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E se você gostou do livro, não deixe de adquiri-lo. Eu vou deixar o link para a compra dele aqui na descrição desse vídeo. Eu achei ele muito bonito. Ah, outra coisa que eu tenho que falar, eu não gostei muito da diagramação dele. Gente, deixa eu pegar uma parte que não esteja escrita. Começa aqui em cima, termina aqui, ó, fica uns 2 dedos sobrando na página. Aí depois nós temos mais 2 dedos aqui em cima e vai até o final. Isso daqui para mim é insano. Surto total. Eu até gosto da paginação ser ao lado, eu acho bacana, um diferencial, mas essa diagramação aqui, para mim, pega pesado, galera. A capa dele é linda, eu achei ela muito fofa. O sensorial do livro, ele é maravilhoso, ele tem uma textura tipo emborrachada, é bem gostosinho de se pegar. E as páginas amarelinhas, do jeito que a gente ama, e também um sensorial muito gostoso. E eu achei o tamanho, a fonte perfeita. Para quem aí, como eu, também tem lá seus problemas de visão, é perfeito, galera. Então, eu indico demais, assim, sem criar muitas expectativas, tá? Então, para você que tem aí vontade de ler, que tem curiosidade, que está em busca de um romance cristão, eu indico sim. Pode ler tranquilamente. Talvez você goste mais do que eu gostei, tá bom? Vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, para você ir lá e comprar. Comprando pelo meu link da Amazon, uma porcentagem vem para mim e me ajuda a crescer cada vez mais aqui no canal. Tá bom, meu povo? Lembrando a todo mundo que se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho no sininho para ativar as notificações, tá certo? E não deixe de me seguir lá nas redes sociais, é tudo @garotasentrelivros. E até breve. Em breve eu volto com muito mais. Eu comprei outros romances cristãos também lá na Bienal e eu vou trazer para cá também, gente. O que for bom eu vou indicar, o que não for bom, naturalmente eu vou falar para vocês também. Tá certo? Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau!